Olá a todos vocês que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, @MenegaroJohnDeere. Estamos aqui hoje para mais um Papo Conectado e hoje o nosso tema é consórcio. Junto comigo hoje o André, nosso supervisor de serviços da filial de Gravatal, o Marcos, especialista de consórcio da John Deere, e os nossos clientes, o Rafael, a Ailin e o Elder, né? Ailin é um nome diferente, gente. Olha, que eu treinei para não errar esse nome hoje. Vamos começar o Papo Conectado escutando da Ailin, da onde é o teu nome, Ailin? Da onde é que a tua mãe achou esse nome diferente? Então, ela é muito criativa, né? São 3 filhos, 3 com A. Eu sou a mais nova. Andrews, Audrey e a Ailin. Ela é bem criativa. Muito criativa, mas é americana. É americana. Ela disse que é de filme, né? Mas é muito americana. Então, para a gente começar hoje, né, o nosso Papo Conectado, o tema de hoje é consórcio, uma linha de crédito, né? Marcos, uma linha de crédito muito comum no nosso país, uma facilidade para o nosso cliente, que a Menegaro também traz. E vamos conhecer um pouquinho, então, o Marcos, que é o nosso especialista, e depois a gente conversa um pouquinho e conhece melhor os nossos clientes, né, André? É isso aí. Perfeito, Fernanda. Bom, primeiramente, Fernanda, agradeço a oportunidade, né, de estar presente aqui nesse momento, nesse Papo Conectado, Menegaro. Então, é bastante bacana, importante a gente falar desse tema, né, tão benéfico que a gente fala, né, que é o consórcio. Então, o consórcio, essa ferramenta de crédito, né, essa linha de crédito diferenciada no mercado, né, que é uma opção de compra, né, algo, a gente vai falar aqui durante o bate-papo aqui, né, tentar desmistificar, né, o principal ponto. Então, dando um passinho atrás aí. O homem está empolgado, eu pedi para ele se apresentar e ele já largou falando do consórcio. Perfeito. Exatamente, então eu ia dar um passinho atrás, né, então eu sou Marcos, né, responsável aí, especialista no consórcio, né, da John Deere. Então a gente dá o suporte aí nos concessionários. Então, a gente está aqui para falar um pouquinho hoje, tirar todas as dúvidas, escutar a experiência, né, do pessoal aí com o produto, né, com a aquisição. Então, a gente está aí bem bacana, bem interessante esse momento para a gente ter um bate-papo bem legal aí. E o Marcos, com esse sotaque, ele veio do Rio Grande do Sul, né? Isso aí. É mais um colorado. Exatamente, é isso aí. O André, então, né, André, também, o pessoal já te conhece, provavelmente, né? Todos te conhecem, né? Mas... Isso, eu sou supervisor de vendas da filial de Gravatal e respondo pela empresa sobre consórcio, né, o coordenador de consórcio aqui da empresa. E auxilio, né, a equipe de vendas, né? Ao todo somos 10 vendedores no campo, atendendo desde Passo de Torres até Florianópolis, toda essa região aí, vendendo consórcio. Hoje, falar de consórcio é muito fácil, porque é uma ferramenta que é muito lucrativa para o cliente, é muito melhor para o cliente do que entrar em um banco, né? É comprar através do consórcio, bem menos burocrático também. Rafael, olá, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado. Se apresente também, nos diga quem é o Rafael, de onde você é e tudo mais. Bem, sou o Rafael, sou do Turbo. Primeiramente agradecer, né, o convite, agradecer a Menegaro por nos convidar aqui como cliente para falar um pouco sobre o consórcio. E a gente trabalha com familiar, né? São eu, meu irmão e meu pai. A gente trabalha aqui em Turvo mesmo. Vocês trabalham com arroz, né? Com arroz e milho. Arroz e milho. A Ailin e o Elder, vocês são de onde? Nós somos de São João do Sul. Opa! São João do Sul. Trabalhamos com maracujá e também com milho. Certo. A Ailin que tá grávida, né, Ailin? Tá de 6 meses, a gente tava conversando. É uma moça. Qual o nome dela? Joana. Que lindo nome. Uma agrogirl. Uma agrogirl. Então, a gente, começando a falar sobre o nosso tema, né? Hoje a gente reuniu vocês aqui justamente porque consórcio é como disse o Marcos, uma ferramenta de crédito muito benéfica, né? Muito fácil de trabalhar, né, André? E também fácil de vender porque é bom para o cliente. Vou pedir para o Marcos que ele comece, então, como especialista, já que ele estava empolgadaço, né? Nos passar aqui um pouquinho sobre o consórcio, até contextualizar, né? Às vezes as pessoas ouvem falar de consórcio e existe muito tabu, né? Quando se fala em consórcio. Então vamos ouvir do Marcos, que com certeza conhece muito mais que nós, muito mais que eu, que sou gerente de pós-vendas, mas que possa nos passar um pouquinho sobre o consórcio. Show, legal.
Fernanda, assim, eu gosto sempre de comentar, né, quando a gente vai falar do consórcio, de contextualizar, como tu disse, literalmente é contextualizar a ferramenta consórcio. Né? Como todo mundo sabe hoje, às vezes meio resumidamente, é uma ferramenta de crédito, é uma opção barata, de fato, né? Mas é legal contextualizar, eu gosto, né, de trazer lá dos princípios, né, de como surgiu o consórcio. Acho legal até para quem às vezes não conhece, né? Ah, mas como é que é o consórcio? O consórcio é estrangeiro, é brasileiro? Então é legal a gente contextualizar, né? O consórcio, então, ele é uma ferramenta, né, um produto brasileiro, né? Então ele iniciou lá na década de 60, né? Em que situação? Em que momento, né? Quando indústrias automobilísticas começaram a ingressar no mercado brasileiro, né? Funcionários, né? Colaboradores de uma determinada instituição bancária criaram um consórcio, né? Eu sempre digo assim, criaram o consórcio sem saber que estavam criando o consórcio, né? Inventando. De que forma? Então, como naquele momento lá vinha a indústria automobilística, né? Então, veículos aí sendo produzidos, e esses funcionários aí com a ideia, né? Com a pretensão de adquirir, comprar esses produtos, mas obviamente ali não tendo o recurso naquele momento de imediato, o que entre eles, né? Eles fizeram? Se nós aqui na mesa, né? Estamos aqui, nós 6 hoje aqui na mesa, se nós aqui nos reunimos... Ela tá grávida. Opa, 7, perdão, isso aí. Então, se nós aqui, né, resolvermos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma vaquinha, vamos cada um fazer um aporte aqui de um recurso mensal, e aí no decorrer dos meses, no avançar do tempo, né, a gente vai criando um saldo, um fundo, e a gente vai administrando esse recurso, a gente faz um sorteio, porque assim a gente se ajuda e todos nós conseguimos adquirir aquele produto que a gente tem objetivo. Né? Que era o carro. Que era o carro. Então, por isso que eu acho legal contextualizar isso aí, porque partiu daí. Então, né, as coisas foram evoluindo. Quando eu digo que o brasileiro não tem limite. Exatamente. Então, o pessoal fica, né, muito em dúvida, mas como surgiu, como foi, como aconteceu? Então, foi dessa forma, né? Foi nesse formato. E aí, nesse mesmo contexto, começaram a, de fato, criar, que inclusive veio, que depois a gente vai falar, vai aprimorar mais detalhes, a questão do lance no consórcio, né? Tá, mas talvez se a gente construir um caixa aqui, nós todos, né? Talvez não vai ser o suficiente para num período mais rápido a gente conseguir. E aí algum deles lá em algum momento, né? Tá, e se a gente criar a espécie de obviamente não foi o termo lance, né? Mas foi assim um aporte de um recurso. O Rafael, quero aportar um recurso, né? Se vocês concordarem para daqui a pouco usar esse fundo e eu ter mais rápido, mas continuo contribuindo com a minha parcela mensal. Então foi nesse sentido, né, que foi sendo criado o consórcio. Obviamente lá não era denominado consórcio, mas foi evoluindo, né, foi tendo, inclusive com base nisso que a gente vai quebrando os paradigmas que a gente fala hoje, que é quebrar o tabu, porque com base nisso, né, foi se criando consórcio de fato, empresas, né, muitas empresas foram abrindo, né, explorando essa estratégia e denominando consórcio. E aí, claro, o que pegou, né, muito no passado, principalmente aí? Com o avançar do tempo, com o interesse, vendo essa oportunidade, essa ferramenta, muitas empresas foram criando esse formato, né? Só que, é claro, isso não era regulamentado, isso não tinha um controle, né? Então, né, Fernanda? Exatamente, então até não sei se o pessoal aqui tinha nessa informação, mas né, a gente quando comenta tinha uma situação diferente, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, consórcio. De onde vem, né? A ideia de se criar um grupo que não se conhece, hoje as pessoas nem se conhecem, né? Exato. Hoje tu entra num grupo de consórcio, né? Os próprios clientes entram com o Brasil inteiro, né? Isso. Tem os grupos regionais e os grupos nacionais, né? Existe regional e nacional. Então se criou essa cooperativa de colaboradores de uma empresa. Exato. Criou essa modalidade de vamos juntar juntos e todo mês alguém com aquele valor vai ser beneficiado com a compra do veículo por sorteio. Isso. Que é resumidamente o que acontece até hoje em consórcio. Isso, foi sendo aprimorado o produto, claro, né? Então, regulamentar. Isso, legal comentar esse ponto também. O consórcio, a partir de 2008, né, ele começou a ser regulamentado pelo Banco Central. Então hoje todo o consórcio ele precisa ter uma administradora regulamentada, autorizada no Banco Central para fazer a gestão do consórcio, né?
Então hoje até, por exemplo, então nós temos, né, nós atuamos aí com o consórcio John Deere, então é sempre legal comentar e frisar, gosto, né, de mencionar que a administradora, né, do consórcio John Deere é a Randon, né, uma empresa consolidada no mercado aí também. Eu estou na Menegar há 20 anos, André, eu acho que faz 8. Quando eu entrei, a Randon já era administradora de consórcio da John Deere, então é algo de muitos anos. Né? Essa parceria tem quase 30 anos, quase fechando 30 anos aí, né? E por que disso, né, Fernanda? Porque quando a John Deere veio para o Brasil, sempre pensando em marca consolidada, renomada, credibilidade. Né? Isso aí, com credibilidade, confiança, então eles encontraram a Randon, e a parceria dos diretores, presidência, né? Conseguiram fazer essa parceria. Esse não foi o primeiro consórcio de vocês, né? Vocês hoje estão convidados, hoje são justamente porque são clientes que trabalharam com consórcio e adquiriram equipamentos através do consórcio, né, André? Mas não é o primeiro consórcio da vida de vocês. Vocês trabalharam com consórcio em outras administradoras, outras instituições, porque teve sim uma época que todo mundo vendia consórcio, né? Tinha consórcio, em cada porta tinha um vendedor de consórcio. Hoje não, hoje já com a regulamentação e com a necessidade de ter uma empresa reguladora, muito se apertou, né, com relação a isso. E o consórcio é, como a gente falou no início, né, é uma ferramenta de crédito, né, é uma linha de aquisição de vários bens, né, não só equipamentos agrícolas. Hoje tem consórcio até para fazer plástica, tem consórcio. Vende tudo. Hoje as mulheres compram um consórcio para fazer plástica. Vende consórcio há muito tempo, André? Porque não é só da Menegara que tu vende consórcio, né? Não, eu já estou no ramo comercial há mais de 20 anos, né? E a gente vendia consórcio também na Caterpillar, na John Deere da linha amarela também, e sempre trabalhando com consórcio também. Hoje a melhor modalidade para se adquirir um bem que não seja de imediato, é bom frisar isso, né? Tudo aquilo que é imediato é através de financiamento, não é consórcio. Não combina, né, André? Uma palavra assim, rapidez, imediatismo, e consórcio não casa, né? Exatamente. Se quer o bem para amanhã, a ferramenta, a modalidade não é consórcio, é financiamento. Sim. Mas se quer um negócio planejado com menor custo de aquisição, aí sim, a gente está falando de consórcio. Aí é para quem planeja. Quem planeja e quem faz conta, compra consórcio, aí investe em consórcio. Porque geralmente a parcela de um consórcio, se a gente não tem aquele compromisso de estar investindo todo mês aquele boleto ali, o famoso boletinho, geralmente ele vai para outro lugar e tu não está pagando nada. Eu sempre costumo dizer que assim, o consórcio é separar o teu bem lá em 100 pecinhas de quebra-cabeça, como se fosse um quebra-cabeça de 100 peças. A cada mês tu vai colocando uma peça daquele quebra-cabeça e quando tu vê, já está com o equipamento pago. Ou tu tens a sorte de ser sorteado e continuar pagando e usando, né? Exatamente, exatamente. E daí entra aquela questão do lance. A gente estava conversando aqui antes de começar, o Rafael foi no 4º ano do consórcio, né? Que foi contemplado. Já vocês deram lance, eu acredito, no início, né? E daí já compraram ele contemplado. Então o consórcio ele tem uma versatilidade, né, Marcos, muito grande, né? Tu começa pagando na modalidade mensal, tu precisa mudar para semestral. E claro, nós temos conhecimento da nossa ferramenta de consórcio, da Randon, da John Deere. Mas é do que nós estamos falando hoje. Então, que fique claro que nós estamos falando do consórcio nacional John Deere, né? Daqui a pouco a pessoa ouve nós falando, é semestral e vai procurar uma outra administradora para pagar semestral. E assim, voltando para o Marcos, né? Falar um pouquinho, Marcos, das vantagens, né? Dos benefícios, do que traz o cliente, como disse o André, a colocar lá uma pecinha por vez, e depois a gente vai ouvir um pouquinho da história de como foi o consórcio de cada um, até para a gente entender um pouquinho. São histórias diferentes, são clientes totalmente diferentes, são aplicações de produtos diferentes, são produtos diferentes, né? Bem diferentes, depois aqui a gente vai até mostrar. É quase que o nosso maior equipamento e o nosso menor equipamento, e os dois pelo consórcio. Depois, quando eu peguei um pouquinho da história de cada um aqui, a gente estava conversando, disse, poxa, nós pensamos neles, né? E pensamos no Rafael e não se demos conta que o Rafael tem um 135N, que é basicamente o trator maior que a gente vende, e vocês têm os 3036N, que é o menor que a gente vende. Então, assim, e os dois foram pelo consórcio. Então, não existe
o consórcio é para quem tem uma grande quantidade, ou o consórcio é para quem tem uma necessidade de um equipamento menor. O consórcio cabe em qualquer bolso e em qualquer comunidade. Do tamanho do sonho. Nós temos cartas de 100 mil até 3 milhões, né? 3 milhões e meio. 3 milhões e 800. Né? Vê duas dessas aí para mim, por favor. Então, eu estou precisando de uma plástica. No final aqui a gente já deixa encaminhado algumas cartas de 3 milhões aqui. 3 milhões acho que dá para começar. Vamos lá, Marcos, falando mais um pouquinho então de benefícios. Assim, Fernanda, tudo isso eu resumo aqui uma palavra que tu mencionou antes, versatilidade, né? Então a gente tem um leque de opções aí. E eu gosto também de comentar quando a gente fala a aquisição de um produto, né? Eu divido como hoje o cliente tem 3 opções, 3 formas de compra, né? Qual que é a primeira? À vista. Eu tenho crédito disponível no banco, tenho lá ou no meu colchão, né? Que hoje não se guarda mais no colchão, mas eu tenho meu recurso à vista disponível, vou barganhar preço, né? Eu tenho poder de compra, é uma opção, é uma possibilidade. O segundo formato, a segunda opção, né? O que é? É o financiamento. Né? Então, preciso de um produto, preciso de alguma máquina, não tenho recurso imediato, mas eu tenho a necessidade imediata no meu produto. Então, o que eu preciso? Eu preciso do crédito. Então, eu procuro uma instituição financeira, vou fazer a minha proposta. E aí a gente entra em vários temas aqui que a gente pode abordar, né? A tomada desse recurso. Então, às vezes, em algum momento, pode ser mais dificultoso, né? Por o recurso cada vez mais escasso no mercado, caro, né? Um financiamento hoje, quando a gente olha para juros, né? Taxa de juros, então tem todas essas questões aí. E a terceira opção, que eu digo aqui, né? Que é a melhor delas, né, André? A gente estava falando, é o consórcio. O pessoal depois aí vai dar o parecer deles, né? É o consórcio, por quê? Porque, vamos lá, mas por que o à vista não é melhor do que o financiamento não é melhor? Ok, cada um tem a sua particularidade, cada cliente, né, vai ter a sua situação ali. Mas do meu ponto de vista, né, se eu tenho um recurso disponível, e aí a gente consegue atrelar o consórcio, por que eu vou fazer uma compra à vista, talvez, que eu consiga barganhar um preço, se eu posso utilizar uma parte desse recurso, hoje, considerando aí uma inflação alta, né, uma correção, aí quando a gente olha taxa de juros, eu deixo uma boa parte do meu recurso aplicado, aí cada um, né, faz um trabalho de aplicação, ou eu uso essa parte para ofertar o lance. Eu utilizo uma parte, né, pago uma parcela mensal, algumas parcelas, utilizo um determinado recurso para dar o lance, que a gente vai falar um pouquinho na sequência, que é o lance, né, que é uma forma de acelerar a contemplação. Que foi o que o Helder fez, Exato. Né? Então, assim, esse é o primeiro ponto, assim, das possibilidades de compra, né? E aí, então, falando, obviamente, do consórcio, das vantagens, do benefício, né? Então, hoje o consórcio John Deere, né, a marca John Deere, ela é conhecida, né, no mercado, consolidada, renomada. Então, ela tem muita confiança, né? Ela é uma marca sólida no mercado. Então, atrás disso, tem uma administradora também conhecida, né, bastante aí visada aí pelos clientes, né? Então, são essas questões. Hoje, o André falou, também acho legal comentar. A aquisição de um consórcio hoje, o cliente está comprando um sonho, o cliente está fazendo um investimento, né? A premissa principal do consórcio, né, Fernanda, é a aquisição do produto a médio e longo prazo. Porém, nós, né, da John Deere, o consórcio John Deere, nós temos diversos grupos. Hoje a gente tem inúmeros, milhares de grupos, né? Então, grupos em formação, que a gente fala, que é um grupo que está mais no início, que é aquele grupo assim para o cliente mais no perfil investidor. Vou fazer um investimento, né? Vou pagar daqui a pouco uma parcela de um valor mais baixo e deixa lá, não tem necessidade. E tem aqueles grupos mais rodados, com mais assembleias realizadas. Que foi mais ou menos quando vocês começaram a comprar um consórcio de vocês, né? Sim. Vocês compraram não com a intenção de uma troca imediata, né? Não tinha. Planejando uma renovação de frota. E aí, com o passar dos 4 anos, a gente nós temos que aumentar a frota. Então, foi a aquisição de um novo equipamento, e não realmente a renovação. E esse papo de renovação de frota, né, André, é algo que também tem muito sentido, né, com o consórcio, né? Eu sempre falo que o equipamento que tu já tens lá na tua propriedade, vocês já têm, ele tem que pagar a renovação dele daqui ao tempo. Sempre essa conta é interessante fazer. Eu tenho um determinado equipamento, ele tem que se pagar.
além dele pagar aquele investimento que foi feito lá do financiamento, ou do consórcio, ou à vista, enfim, ele vai ter que produzir e ele já vai ter que pagar também a renovação dele. Então, esse equipamento que tu adquiriu, ele já automaticamente ele já vai pagar uma futura cota, planejando lá para o futuro, não para amanhã, como eu disse, a renovação dele, né? Planejamento a longo prazo. É isso aí. Então essa é uma das vantagens do consórcio, é tu planejar e o teu dinheiro ser, de certa forma, bem administrado por uma administradora Isso. competente, né? No nosso caso a Randon, para que quando tu tens a necessidade desse novo bem, como foi o caso do Rafael, né, Rafael? Ou a troca, né, de um bem, ele esteja pronto, né? Já esteja pago, vamos dizer assim, já esteja adquirido. Sim. Falta só escolher o modelo. Exatamente. Porque a marca é de John Deere. A marca de Viu? Mas tem que ser assim. Uma coisa que eu escuto, né, Fernanda, muito pessoal comentar assim, e aí são pontos de vista, né? Mas é o nosso papel, a gente atuar de forma consultiva e entregar o melhor para os clientes, né? Ah, Marcos, mas então eu estou pagando para administrar o meu recurso. A gente escuta isso muito, né? E aí eu falo assim, são pontos de vista, porque talvez a gente está com clientes aqui que podem depois dar o parecer. Eu enxergo de forma diferente, eu estou entrando num grupo onde eu estou pagando parcela, né? O consórcio não tem juros, eu gosto de frisar isso também, é uma taxa administrativa diluída ao longo do prazo. Então, ela é uma taxa igual, diluída ali, nós temos grupos de 5 anos a 10 anos, né? Então, é uma taxa administrativa baixa, hoje a gente fala em taxa aí, a gente tem grupos aí em torno de taxa de 1,5 no ano. Então, quando a gente olha ali, né, Fernanda, taxas no mercado aí, se torna uma taxa muito atrativa. Então, quando o cliente comenta, né, as pessoas comentam, Marcos, eu não vejo sentido eu pagar para administrar o meu recurso. Eu falo, olha, eu vejo uma forma ao contrário, né? Eu tenho a possibilidade de me beneficiar com o crédito de outros consorciados. Então, eu entro num grupo, faço a aquisição de um consórcio, faço um planejamento, onde eu estou pagando uma parcela lá XY, né? E eu tenho a possibilidade de a médio, longo prazo, ou às vezes de forma rápida, porque tem clientes que são contemplados, eu tenho, né, situações, experiências de clientes que contemplaram na primeira parcela via sorteio. Então, é a opção mais rentável, né? Porque eu entro pagando um recurso baixo e eu tenho a possibilidade de ter um recurso 100% disponível para mim, rápido, né? Ou médio e longo prazo. Então, veja assim, não estou pagando para administrar o meu recurso, e sim estou me beneficiando para utilizar o recurso dos outros consorciados que estamos no grupo em comum, né? Se tu for contemplado no início, né, bem no início, tu tens que pensar o seguinte, tu estás usando um dinheiro hoje que tu vai pagar, né, um recurso, um dinheiro, um valor hoje que tu vai pagar ao longo prazo. Considerando que o dinheiro tem valor no tempo e que hoje, né, o mesmo R$50 que a gente ganhava da avó em 94 não compra o que a gente compra hoje, né? E continua sendo R$50, né? R$50 em 1994 tinha um valor e hoje ele tem outro valor, né? Outro poder de compra, vamos dizer assim. Então, se tu tens essa possibilidade de estar utilizando um recurso num tempo antes e pagando ele a longo prazo, em parcelas, tu estás te beneficiando do tempo, né? Principalmente do tempo, né? Onde ele vai, com o tempo, perdendo o poder de compra, mas tu continua pagando o mesmo valor. E tu comprou aquele equipamento, né? E isso é uma conta que às vezes é difícil entrar na cabeça mesmo, né, André? É difícil. Para quem tira no início, já está usufruindo do bem. Para quem tira no final, o consórcio ele vai se ajustando conforme o mercado, né? Para que todos tenham o mesmo poder de compra de quem tirou lá no início e quem está tirando lá no final. Vocês tinham uma cota, né? Que foi contemplada. Vocês têm 2 cotas, né? Tinham 2 cotas, né? Tem 2 cotas, porque vocês estão ainda pagando as 2 cotas, né? A John Deere, ela traz uma modalidade de pagamento um pouco diferente, né? Ela pode ser mensal, né? E semestral, né? Assim, né, eu sempre comento, né, Fernanda, administradora, junto, né, com a John Deere, nós trabalhamos de uma forma muito flexível. Então, é um outro ponto que a gente tem quando um cliente entra, né, num consórcio John Deere. Então, é uma forma muito flexível mesmo. Hoje nós temos aí a opção de pagamento mensal, semestral, alguns grupos, né, de forma anual, né. Então, assim, porque isso é pensando no cliente. A gente tem a questão de plano safra que a gente fala, né. Então, tem clientes que têm aquele recurso já visando o pagamento semestral, né, olhando para a safra.
Então, assim, a gente atua de forma que atenda o cliente que fique bom para ele. Então, Marcos, eu quero fazer o pagamento mensal, eu quero fazer o pagamento semestral, o pagamento anual, né? Posso mudar a gente também. pode fazer. Claro, obviamente, né, Fernanda? Com as regras, né? Isso, com as regras, aí tem alguns detalhezinhos, né? A gente sempre comenta também, o cliente, enquanto não contemplado, ele é um investidor. Após contemplação, ele passa a ter uma dívida, né? Ele tem um crédito disponível, se usado, né? Então, aí tem algumas regrinhas. Mas a gente consegue fazer, é feito, né, várias negociações. Então, assim, é uma forma flexível, diferente de outras, né, linhas de crédito, que às vezes não existe muita flexibilidade. Tu toma um recurso, tu se compromete com aquele formato lá de pagamento, né, e tu tem que cumprir ele até o final. Essa parte de poder transitar entre o mensal e o semestral ou o anual para o nosso cliente se torna interessante até pela questão, como ele falou, né? Safra, né? Nós temos clientes que o arroz é né, Rafael? Tu tens um aporte financeiro uma vez por ano. Quando tu faz uma segunda colheita, que é a famosa soca, né, ressoca, tu tens uma segunda entrada de dinheiro, mas se não, é aquilo ali, aquela vez e foi. Às vezes, tu tens que ter a necessidade de pagar uma vez por ano. Conta pra gente como é que foi um pouquinho a tua experiência com o consórcio, como foi na época, foi adquirido, foi com a gente com certeza, né? E me falou ali, foram alguns anos depois, mas eu queria ouvir um pouquinho de ti, o que é que tu viu de benefício, e daí a gente vai ver aqui qual foi o teu bem adquirido com o consórcio. Na época a gente comprou uma cota no valor de 153 mil, e quando ela foi contemplada hoje ela estava em torno de 300 e algum, acho que é 301 mil. É a rentabilidade, né, Rafael? Rentabilidade. Então, assim, para nós, aquela taxa administrativa foi diluída naquele valor. Praticamente, nós fizemos umas contas assim por cima, nós não pagamos nada de taxa administrativa. Né? Então, assim, ao nosso ver lá em casa, foi uma rentabilidade, assim, excelente. Isso. Porque a gente tinha esse planejamento para renovar, porque é questão de aumento de área plantada e tudo mais. Então a gente precisava adquirir mais equipamentos. O Rafael é um cliente da Menegaro, porte grande a gente chama, né? Vocês plantam 130 hectares, né? E é só arroz e milho, né? Arroz e milho. E é quase tudo arroz? 90%. 120 hectares de arroz e 10 hectares de milho. E vocês viram a necessidade de aumento de frota, então partiram de um equipamento para dois, de dois para três, nesse sentido. Vocês tinham... Nós tínhamos 3 equipamentos, hoje nós temos 4 equipamentos. E aqui a gente tem uma fotinho da entrega, né, do... Olha ali. Na verdade foi 3, né? Tu ganhou, foi entregue 3 tratores nesse dia. Isso aí, tem 3 ali, ó. Tem 3 tratores. E esse menininho, inclusive, é um menino de uma publicação nossa, acho que do Dia das Crianças, não foi? Isso aí. Foi, né? É o Otto, né? O Otto foi o nosso modelo da publicação do Dia das Crianças. Ele é uma foto muito legal, que tá, acho que tem alguém trabalhando e ele tá sentadinho olhando assim pro trator grande. E daí a gente colocou essa foto do Dia das Crianças. Hoje eu estou aqui, amanhã estarei lá, né? No grande. E é um dos nossos maiores modelos de equipamento, né, André? Até eu queria perguntar para o Rafael, quando tu adquiriu o consórcio, Rafael, vocês já tinham de outra modalidade, de outra empresa, ou foi o primeiro assim que vocês adquiriram? Já conheciam? Não? O meu era o primeiro consórcio. O pai já tinha consórcio em outras empresas, mas o meu era o primeiro consórcio. Com a Menegaro. Certo. Hoje a gente trabalha com outras empresas de consórcio também, mas a gente acabou adquirindo também esse ano. Esse ano ano passado, novembro do ano passado. A gente deu mais 2 cotas do consórcio e daí como foi contemplado, assim, já vamos planejar o futuro dele de novo. Começar tudo de novo Então tu tinha uma contemplou? Agora tem 3. Que bom, hein? Isso aí. Uma termina esse ano já. Esse da aquisição já termina esse ano. É sinal de que ele aprovou o consórcio. Já vem de encontro àquilo que a gente estava falando, né? O equipamento que tu adquiriu já está pagando outras duas. Né? Daqui a pouco eles trocaram ou adquiriram um novo. Isso, aí no dia que for contemplado a gente estuda o que a gente faz. A gente aumenta de novo a frota ou renova uma parte dela. Porque na tua atuação tu sabe que tu vai ter necessidade lá na frente, né, Rafael? Vai precisar renovar, ampliar, trocar. Então é justamente
essa situação assim, né? Vocês falaram em tamanhos de frota, de cota, falaram em atrelar um produto. O consórcio hoje ele precisa ter uma garantia, não necessariamente a máquina. Muito não bem. é mais a máquina, né? Não compro um consórcio de um 135M ou de um 3036. Eu compro uma faixa de crédito. Perfeito. Que eu posso depois escolher o produto que eu vou adquirir dentro da marca que é John Deere. Bem colocado, Fernanda. Perfeito, isso aí. Esse é um ponto, né? A gente vai falar assim de novo, da flexibilidade, dar o poder de compra para o cliente. Porque hoje todo consórcio tem, né, uma referência, seja uma taxa de juros, né, seja um bem referencial, mas o que isso quer dizer? O cliente está comprando um crédito, por isso que a gente fala que está comprando um crédito e pagando barato. Porque lá no momento, daqui a pouco ele faz uma programação para comprar, o Rafael pode fazer uma programação, a Aline fazer uma programação para comprar um determinado produto. Mas no meio do caminho, ele já comprou esse produto através de outra opção de crédito, expandiu aí a área, está pensando em outros equipamentos, então ele dá essa possibilidade de traçar novas rotas. Agora, Menegário, eu preciso comprar outros produtos, né? Outro trator de uma linha diferente, um outro equipamento. Então ele te dá essa possibilidade de fazer a compra do produto que o cliente quer. Escolha no final. Escolha, ele tem poder de escolha no final. Então ele está comprando um crédito, pagando barato e tendo um poder de compra, né? E a questão também da garantia, é legal comentar isso. Diferente de alguns financiamentos, enfim, algumas outras modalidades, o consórcio não tem hipoteca, né? Não tem alienação de terras. Então, mais um custo que já não tem no consórcio. Na contratação. Na contratação do consórcio, né? Na aquisição do consórcio, o que normalmente é servido apresentado de garantia? O próprio bem que está sendo adquirido. Então, existe ali uns contratos básicos, né? Onde o cliente assina e não tem essa burocracia que a gente fala. É um processo muito mais ágil, muito mais acelerado. Né? Hoje um cliente contemplado, claro, depende muito da complexidade da operação, né? O volume do crédito, mas hoje a gente estava conversando até recentemente, a gente fala, a partir do momento que o cliente contempla e pretende adquirir um produto, a gente tem aí 2, 3 dias, às vezes eu já tive várias situações em um dia, onde entra a documentação básica no cliente, na administradora, e o recurso já é disponível. Então assim, é uma forma barata, ágil, né, e fácil, simples de ser adquirido. Foi rápido com vocês também? Foi Pabuf. Foi questão de dias também, só questão de reunir os documentos, entregar aqui para me negar para a entrada lá e o recurso estava na mão. O recurso estava na mão. E aí até comentasse ali sobre a utilização de uma cota num outro produto. A nossa cota não era sobre esse produto, era a cota em cima de um trator de menor potência. Olha aí, é um exemplo, então, né? é isso aí, a gente fez a parte financeira do restante e adquiriu um trator de menor potência. Porque na verdade tu tens um bem, né, um balizador, né, um valor de referência, né? Tu compra um balizador e ele te dá a possibilidade de no final, ou quando contemplado, virar dinheiro, né? Ele vira recurso, ele vira um poder de compra. E daí tu, não, eu quero um bem maior. Vou lá e pago a diferença, né? Bem no português, quero um bem menor. Pago e fico lá, e se ficar lá ainda fica rendendo, né? Fica investido, né? Perfeito. Fica investido. Se quiser deixar no grupo, né? Ele fica investido, né? Depois de contemplado, ele vai gerando dividendos lá. Isso é legal também reforçar esse ponto, né? O Rafael comentou, a gente falou, a rentabilidade. Então, o crédito contemplado, é claro que o objetivo é contemplar e adquirir o produto, né? Até porque a ideia inicial é essa, o cliente fazer um consórcio visando um produto para comprar. Então, ele comprou o sonho inicialmente, contemplou, conquistou o sonho. Mas, no meio do caminho, são aquelas novas rotas que às vezes a gente direciona. Então, a rentabilidade, quero deixar meu crédito lá para ter uma rentabilidade, para comprar um outro produto, algo também que é novo para muita gente, né? O consórcio, por isso que é versátil, é uma opção de quitação de financiamento. Hoje a gente trabalha com essa modalidade também, Fernanda. Eu tenho um crédito, eu precisei de um produto de forma mais rápida, eu comprei antes de contemplar, mas agora eu contemplei, Marcos, eu quero usar esse crédito para quitar meu financiamento da minha máquina. Posso? Pode ser feito também. Então, assim,
São várias situações e estratégias que o consórcio pode ser encaixado, pode ser utilizado, né? Então, assim, é uma gama de opções que o consórcio pode ser utilizado. É interessante ressaltar também, né, Marcos, que diferente dos bancos, né, a Randon não fica trabalhando com o dinheiro do consorciado. Exato. Todo o dinheiro que entra, o fluxo de verba que entra naquele determinado grupo, a intenção é o quê? Entregar aquele número de recursos através de equipamentos. Perfeito. E assim, e é bom salientar também que, assim, para quem está nos assistindo, né, que você tem um consórcio de outra marca, você pode comprar o bem que você quiser. O poder de decisão é do cliente. Ele vira recurso, né? Exatamente. Ele vira recurso, ele vira dinheiro no bolso. A carta de crédito contemplada, ele compra o trator da cor que ele quiser. Inclusive o nosso. E aí é por isso que às vezes os clientes que compram com a gente, que negociam com a gente, nesses 58 anos de história que a Menegaro tem, né, eles negociam uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque a gente gosta de falar aquilo que é verdade. Assim, o poder de decisão ele tem que estar na mão do cliente, o cliente tem que saber isso. Se a melhor opção, e a gente crê que a melhor opção sempre vai ser John Deere, né, e a gente vai batalhar para vender o John Deere, mas não vamos ser hipócritas, né? De falar o contrário, mas o cliente ele pode comprar aquilo que ele desejar. E se alguém que está nos assistindo tem um consórcio de outra marca, da mesma forma, né? Da mesma forma, pode comprar um equipamento John Deere, e isso é a regulamentação do Banco Central. Ótimo. Isso entrou nas novas regras de 2008? A partir de 2008, isso aí, a lei, né, Banco Central determinou isso aí. Exatamente. Vamos anotar que o dinheiro é nosso, então nós pagamos, o dinheiro é nosso. Isso aí. Vamos conhecer então um pouquinho da entrega do Elder, né, da Aileen, que eu Olha ali, aprendi a falar. Vocês são de São João do Sul, né, Aileen? Isso. E me conta um pouquinho então da propriedade de vocês, do que vocês trabalham, como é que foi a aquisição do equipamento de vocês. E ela tem uma história muito legal, que inclusive a gente repostou no nosso Instagram a história de vocês, porque ela começou antes do consórcio e antes do trator, né? Bem antes, na verdade, sim. Então, o Elder, na verdade, iniciou o Maracujá em 2015, né? Em 2016, nós estamos juntos desde 2017 e trabalhamos junto com ele, enfim. Nós sempre conversamos assim, sobre a possibilidade de ter uma frota de tratores sempre da mesma cor, né? É aquele sonho de ter vários tratores da mesma cor. E o verdinho sempre me chamou muita atenção. Então, nós trabalhamos desde então e tivemos uma queda bem grande, financeiramente falando, em 2022, por outros motivos, enfim. E em 2023 nós fomos na Expo Inter e visitamos o stand da John Deere. E óbvio que tem tratores maravilhosos lá, né? Mas a gente se atentou ao 3036 porque era o trator que nos caberia, né? Em 2023 ele estava bem na frente do stand, tinha uma parreirinha de uva em cima dele, não tinha? Tinha uma parreirinha. Nossa, é perfeito, a altura dele é perfeita pra gente trabalhar. Nossa, era aquele. Maravilhoso, né? E ele sentou, enfim, em cima e viu as características do nosso super tecnológico para nós, né? Enfim, seria maravilhoso, assim. Mas na época não era impossível, mas era mais difícil a gente conseguir, né? Então, em 2024, eu comprei o trator pequenininho para o meu menino de 6 anos. Na Agroponte, não foi? Eu comprei um pouco antes até. Em julho eu fui em agosto eu fui na Agroponte. Em julho eu comprei o trator, o pequenininho, né, da John Deere, para ele tem 6 anos. E eu falei pro Elder, vamos começar por esse. Vamos começar pelo pequeno. E em breve a gente consegue outro. E foi incrível, assim, porque não tinha a possibilidade de nós comprarmos o 3036 naquele momento. Nós não conhecíamos o vendedor da nossa região. Ele apareceu no outro mês, né? No nosso galpão, enfim. E para nos conhecer, nós criamos uma amizade muito grande. Assim. É o Daniel, né? O Daniel, nossa. O Daniel é uma pessoa. Um abraço pro Daniel, nosso vendedor da região de vocês. Uma pessoa incrível. Nos assistiu maravilhosamente bem, assim. Fala, ele é quase da nossa família. Não passou o Natal com nós porque não quis. Ô, Daniel, ó, convida a gente pra ir junto, né? Tá com moral, Daniel. O Daniel tá com moral, hein? E, enfim, foi de uma agilidade, assim, gigantesca. Nós até
um pouco antes nós estávamos pesquisando sobre tratores, financiamentos e tudo mais, e quando apareceu a proposta do consórcio, assim, foi bem sensacional, a questão das taxas e tudo mais, não tinha nem comparação, né? E, enfim, a agilidade mesmo, sabe? Pra gente conseguir, a gente estava precisando muito dos equipamentos, nossas áreas são dispersas em 3 regiões diferentes. Quadros. Isso, então nós precisávamos de 2, mas a gente começou com 1, e no outro mês nós conseguimos tirar outro. Então foi assim, uma surpresa, mas foi maravilhoso, resolveu nossos problemas. E... Vocês trabalham com maracujá, né? Pela Isso. foto maracujá. O nosso forte é maracujá. E hoje vocês plantam quantos hectares de maracujá? Hoje nós temos 10 hectares de maracujá, em torno de 25 mil pés, né? Isso. Isso. Hoje foi carregado maracujá, né? O Helder tá até cansado, né? Hoje o Daniel passou lá e me mandou uma foto e disse, ó, tá corrido o negócio aqui, porque tem 3 caminhões encostados, que acho que vão ter que encher tudo esses caminhões, depois eles vão. Mas, a gente espera, né? Vamos esperar. E para vocês, a aplicação do 3036 no maracujá, quais a utilização desse produto para vocês, do trator mesmo, na parreira de maracujá? Porque semana passada a gente participou da abertura da pitaia, então foi com 3036 também. Ele passa certinho no meio da parreira da pitaia. Mas a pitaia não fecha em cima, né? Então fica um pouco mais fácil. O maracujá já é um produto que ele trança, né? Ele é uma planta que trança. E a altura, tranquilo. E vocês usam ele hoje para colheita, para limpeza da área, para que mais? Para tudo, colheita, para passar o próprio veneno, né? Tipo, roçar, Pulverização, grade, tudo. E o equipamento atende vocês? Antes nós tínhamos um de outra marca, que era 45, né? Mas ele equipara tranquilamente, ele é um 36, né? Ele é super forte, assim. A gente gostou bastante, assim, da potência dele. E vocês hoje têm 2 cotas de consórcio, das quais vocês estão pagando e já estão com os equipamentos. Estão pagando os 2 equipamentos, estão usando, e é aquilo que a gente falou. Está tendo uma possibilidade de usar um crédito antes de pagar, e ele está se pagando, né? Porque está trabalhando na aplicação do produto, né? Isso aí. Só desliga no domingo para descansar. Mas tem que ser. Quantas horas ele já está, olha? O último está com 160, 150. O outro vai com quase 200. Não é bastante? Menos de 6 meses. 6 meses. É usado bastante, né? Bastante. Porque considerando um trator no arroz que planta e pulveriza e muitas vezes faz 300 horas por equipamento, se vocês estão em 6 meses, é isso? 100 e poucas horas, realmente, acho que ele só descansa no domingo. De Páscoa, no caso. Só num domingo. Mas que bom, a gente fica muito feliz, né, de ver que vocês... E eu te disse, né, a tua história era muito legal, porque quando a gente entregou o equipamento deles, ela fez lá um texto, né, dizendo que tinha comprado o trator que é o mesmo que o teu menino aparece na foto depois, e que é um brinquedo, né, porque ele é um brinquedo, mas ele é para a criança é uma realização, né? O pai tem o grande e ele tem o pequeno, mas começou por aquele, né? A realização de sonho, né? Eu lembro que na tua publicação falava em sonho, né? Naquele momento que tu comprou o brinquedo, não era possível, mas tu tinha o sonho de ter um maior. Isso, ele se realizou mais rápido do que a gente imaginava, né? A gente tem que idealizar que os meios chegam, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu, assim. E é engraçado, mas foi muito bacana. Ele tem 6 meses, o trator. Setembro. E a Joana tá com? Olha isso. Eu sou boa de memória, viu? Então, é da Joana esse trator, né? Já vai nascer com o equipamento da idade dela, viu? Que bom, a gente fica muito feliz e aquilo que eu falei, né? Falei no início de 2 equipamentos completamente diferentes. Um equipamento com uma potência de 135 CV, né? Assim, 115 de vocês, 115, e o de vocês 36, e todos os 2 de vocês 36, né? E todos eles através do consórcio, né? Que é uma ferramenta de crédito, como a gente falou, regulamentada pelo Banco Central, que precisa de
uma administradora credenciada, né? E que traz uma credibilidade muito grande e uma facilidade muito grande de trabalho, né? Tanto quanto... Sim. O que vocês vê de diferente pelo consórcio? No caso de vocês, ele foi a melhor opção, tu já falou, né? Mas ele deu condições naquele momento para vocês comprarem os equipamentos, né? Mas o que diferencia de ir num banco, procurar uma linha de crédito? Ele também tem muito isso, né? Tu não precisa ir lá no banco, às vezes uma documentação muito mais criteriosa, uma hipoteca, né, André? O André que está acostumado a fazer... Num banco, geralmente, para pegar um juro mais em conta hoje, 5% ao ano. No consórcio, um grupo de 100 meses, a gente está falando de 1,8 ao ano, mesmo modalidade. Eu preciso para amanhã, aí é financiamento. Mas daí, para contrair um financiamento desse, tu tem que ter, se tu for um pronafiano, um mais alimento, tem que ter ADAP, tu tem que ter um avalista, tu tem que ter terra, a terra tem que ter o CAR, e aí vai, né? É uma burocracia muito grande, e assim, envolve bastante tempo, assim, no mínimo 60 dias. No mínimo 60 dias. E aqui, como a gente comentou no início, a gente fala de dias. Porque através do consórcio, faz a documentação de vocês, por exemplo. Pega a documentação do Weber, comprovante de residência, CPF e comprovante de renda, de vocês dois, a certidão de casamento. E um avalista pode ser uma pessoa da família, pode ser pai, irmão e tal. Desse outro também precisa CPF, RG, comprovante de residência. O imposto de renda nem precisa do avalista. Sim. Não precisa de hipoteca de terra. Não precisa de nada disso. Não precisa de seguro do bem. Não precisa nem ir no cartório, né, Marcos? Para autenticar a assinatura. Hoje a gente faz a assinatura do contrato pelo telefone. Isso. Então é mais um custo a menos para o cliente, né? Reconhecer a assinatura em cartório. Plataforma digital, assinatura, então... É muito rápido mesmo. É fácil, né? Para vocês terem uma ideia, eu gosto de comentar isso. Eu já tive aprovação de consórcio de um cliente que na época ele estava com 12 cheques devolvidos. 12 cheques devolvidos, mas era um cliente bom da revenda. E por que ele estava com esse cheque devolvido? Porque na época teve aquela operação carne fria de determinada empresa lá, e ele teve os cheques devolvidos por causa disso, né? Mas ele era um cliente bom. Eu fiz um parecer para a Randon na época. Perfeito. E a Randon, não, se tu estás dizendo, ele nunca tinha atrasado uma prestação. Ele estava em dia, o crédito dele estava certinho, só que ele teve esse problema. Eu mandei o parecer e a gente conseguiu aprovar o trator e ele terminou, já quitou esse consórcio, tem outra cota. Comentando, né? É muito fácil. Quando fala, o consórcio, né? Existe uma administradora que a gente está falando, que é uma instituição financeira, né? Semelhante a um banco. Ela não é um banco, mas é uma instituição financeira. Então, às vezes, né, comentando um pouquinho isso que tu fala, obviamente que o cliente está tomando um recurso. Sim. Então, existe uma análise de crédito semelhante ao financiamento. Sim. Semelhante no sentido de ter uma análise. Mas a burocracia, ela é muito menor. Esse testemunho aí do que o André comenta. A documentação mais resumida, né? Tem essa parceria entre a administradora e o John Deere. Então, tem essa defesa, porque às vezes a administradora não conhece o cliente na ponta. Mas não conhece a realidade. Né? E a Menegaro conhece, né? Então existe essa sintonia, essa sinergia de informação. Não, Menegaro, estamos junto. A gente conhece, então vamos lá, vamos aprovar esse crédito. Com alguma premissa daqui a pouco com a avalista, né? Que isso é padrão hoje em dia, mas é muito mais fácil, então é muito mais acessível o crédito. Diferente de outras situações que daqui a pouco, nessa situação o recurso travou. Então, nesse ponto também que é bacana, né, a gente trazer. Sim. O que eu vejo mais... Eu sempre penso em consórcio para renovação de frota, a gente sempre pensa em consórcio para adquirir um bem no futuro, como foi o caso do Rafael, ou a curto prazo, com lance. Boa. E falta tu explicar um pouquinho como é que funciona o lance. Eu estava esperando um momento aí para a gente dar uma aprofundada mais nas regrinhas, né? Vamos entrar um pouquinho aqui nas regras do consórcio, do grupo. Vocês foi lance, né? Sim. Foi lance? O teu foi sem lance, né? Não, nosso foi com lance embutido. Lance embutido. Já estava na parcela. 100% da parcela. Então assim, né, Fernanda, hoje, como a gente estava falando, né, lá no início eu comentei
dos funcionários de uma instituição que aportaram um recurso e em algum momento alguém resolveu, não, e se eu aportar um recurso a mais aqui, né? Então isso se tornou o lance, né? Então, de novo, hoje a administradora, né, o consórcio John Deere tem inúmeros grupos de consórcio, né, grupos novos, começando há poucos meses, e grupos que já têm aí rodado há mais meses, né, mais assembleias que a gente fala, né. Então, pegando alguns ganchos que eu vou comentando também, as assembleias são realizadas tudo via Loteria Federal, né, então o cliente, quando adere uma cota, ele automaticamente é gerado um número para ele de cota, e ele pode acompanhar, ele tem o Como uma rifa. Praticamente isso. Então ele tem o número dele lá e esse número dele é do início até o final do plano. Né? E a cota dele entra num sorteio através da Loteria Federal. Né? Então, por isso eu digo assim, é uma forma segura, uma forma transparente. Né? E a questão dos grupos em si, Fernanda, a gente sabe que hoje o sonho é contemplou via sorteio, porque o cliente não precisa descapitalizar. Então eu fiz um investimento, né, entrei num grupo de consórcio, fui contemplado por sorteio. Não descapitalizei, tenho meu crédito disponível 100%, sigo pagando minha parcela, meu boleto ou meu débito em conta, tem essa opção também, né, o pessoal usa muito, e tem a opção do lance. Né? Então, claro, hoje são muitos grupos que cada grupo tem a sua característica. Né? Então, grupo X tem lá a opção de lance livre 50%, mais um lance fixo de 20%, 30%, 40%. Então, assim, é uma possibilidade, né? São vários grupos que possuem e cada um com a sua característica. Mas hoje basicamente é isso. E tem a opção que o Rafael comentou também, que é o lance embutido, que às vezes gera muita dúvida. O que é o famoso lance embutido, né? Para comentar rapidamente, o lance embutido basicamente é o quê? Eu vou ofertar um lance utilizando o próprio crédito que eu contratei. Então, eu não preciso tirar do meu bolso um recurso, eu vou acelerar, agilizar minha contemplação utilizando o recurso que está lá no grupo. Claro, vai ter algumas regrinhas, né? Eu utilizei um crédito lá, exemplo, 200, 300 mil, e vou dar o lance um X%, aí 10%, 20%. Esse percentual, tu não descapitaliza para acelerar a tua contemplação. Mas tu não pega no final. Ele desconta do crédito. Tu não pega então, no ao invés de eu ter lá 200 mil, eu vou ter lá 150, 160, conforme os percentuais. Eu abro mão de uma parte do valor que eu iria pegar no final integral para tratar isso como uma possibilidade de ganhar mais números no sorteio. Perfeito, exatamente. Para que a pessoa entenda dessa forma, fica mais... Então, resumidamente, o lance, né, que a gente falou, é uma forma de acelerar a contemplação. Tem aquelas pessoas que têm uma necessidade, né, mais rápida, que a gente fala, a rapidez não combina com o consórcio. Mas ela tem estratégias que a gente consegue acelerar, né? Então, não é imediata, mas a gente monta estratégia onde a gente trabalha lances, né, com os clientes, que aí em mês a gente antecipa essa contemplação. Então, basicamente é isso, né? Grupos mais antigos, né, Marcos? Isso. Vale ressaltar que, às vezes, nós temos grupos com 30 assembleias já realizadas. Quando entra num grupo desse... ele está com saldo, né? Já está com saldo bem alto, saldo, né? Saudável. E às vezes um grupo desse com bastante consorciado que já saíram, já foram contemplados. Às vezes tem grupo com 17 contemplações num mês. Um grupo mais antigo. Então tem grupos iniciando contemplando poucas cartas em crédito menor. Tem grupos mais rodados, né, com mais assembleias realizadas, que contemplam ali milhões, inúmeras cartas. Então, e aí pegando de novo um gancho, né, e fico bem contente, legal a gente escutar esses depoimentos, né, da Eileen, do Rafael, nesse sentido. E o que eu vejo por trás de tudo isso, né, Fernanda? É a transparência, e eu acho que para mim ficou claro, como a Eileen comentou, é quando foi ofertado algo para ela naquele momento, talvez ela conhecia, mas não tinha tido a experiência ainda, só que foi ofertado algo de uma forma correta, né? Que aí a gente quebra aquele tabu, paradigma do passado, que era vou vender um consórcio para o Rafael e o Rafael que se vire agora e peguei dinheiro e deu. Então, assim, existe uma assistência, né? Uma gestão por trás. É que antigamente o consórcio era mais um negócio mesmo, a gente não conseguia ver muito uma via de mão dupla. Assim, isso. O que eu senti, pelo menos no nosso caso, foi mais a humanização. Assim. Atender a tua necessidade, né? Olhar nossa lavoura, né? Ver que a gente tem o potencial e tudo mais, enfim. O que nos casou muito bem aquele modelo, entender
né? No nosso caso, a gente paga a cada 6 meses, então, tipo, é muito bom também, né? Entender mesmo, humanizar, né? Não ser simplesmente um negócio. Perfeito. Ele foi realmente um consultor estratégico. Isso, atuou de forma consultiva, né? Avaliou o que tu precisava, te vendeu algo verdadeiro, né? É por isso a importância, como o Marcos falou, de falar a verdade. Eu sempre comento com os nossos consultores, né, de sempre falar a verdade, não vender ilusão. Às vezes, na ânsia de vender uma cota, ir lá e contar uma história que não é verídica. A concorrência, a gente sabe que faz muito isso. Exato. Não precisamos citar nomes, mas a gente sabe que faz muito. Promete contemplações imediatas e coisas desse tipo. Compra uma quando já contempla a outra. E isso, quando quem está nos assistindo aqui for prometer algo desse tipo, é mentira. É mentira, porque assim, nós não podemos prometer contemplação imediata para ninguém. Por quê? Porque a gente não tem... É um sorteio. É um sorteio. É uma loteria. Pessoas, né, que a gente depende exatamente. do pagamento delas para gerar um fundo. E a gente não tem, às vezes, esse controle se aquela pessoa vai pagar naquele mês, teve uma dificuldade, então precisa ser construído, tem que ser bem avaliado. Exatamente. Aí por isso a importância. Menegaram com 58 anos, a John Deere com quase 180 anos da marca, que garante a entrega do equipamento, e a Randon com 75, a terceira maior do Brasil hoje. Na verdade, a administradora independente ela é maior. Sim. Né? E aí, claro, os bancos hoje, pela questão do volume de agências, o formato que eles atuam, eles têm um volume considerável. E também cotas menores. Isso, créditos menores. Créditos menores, vende para mais públicos, né? Mais públicos. Mas a administradora do consórcio John Deere hoje, ela é a maior. Né? Independente, ela é a maior no Brasil. Uma das coisas que a John Deere faz muito através do consórcio são campanhas, né? Nós tivemos campanhas recentes, né? Tivemos a campanha de plantadeiras, onde o consórcio era parte do pagamento, então já era contemplado, né? Tu adquiria a plantadeira, adquiria junto a cota do consórcio, ela vinha contemplada e tu continuava pagando parte. Era de uma forma assim, né, André? Isso. E a Menegaro também tem campanhas, né? E então vou te pedir para te falar um pouquinho das nossas campanhas. O ano passado foi feito algumas cotas contempladas, e aí foi uma modalidade diferente, né, dos outros grupos, né? Foi um grupo diferente. E o ano passado, pela primeira vez na história da Menegaro, a gente fez um sorteio interno, né, da Menegaro, onde a gente sorteou para os nossos consorciados. A meta era vender 60 cotas no ano, e a gente conseguiu isso. E a gente sorteou uma moto pela primeira vez para aqueles 60 clientes. Se a gente tivesse vendido 5 cotas, seria sorteado entre os 5. Se tivesse vendido uma, seria... Não teria entregue. Seria entregue. Mas a gente conseguiu vender 61 cotas, se eu não estou enganado, Marcos. E a gente fez, até um cliente ali do Meleiro, o Heron Bonfante, que tirou a moto. E foi um dos últimos que comprou na... Foi na finaleira ele comprou uma cota e... Ele comprou... 51. Eu estava aqui, eu era 49, né? Olha! Foi muito bom. Então tem o plus, né, André? Tem um cliente que a gente fala, isso é um plus, né? Um baita prêmio, uma premiação, mas o principal é o produto consórcio que ele está investindo e visando aquele produto. E nós temos que vem plus, né? E agora, a partir do mês de março, né, a gente está lançando outra campanha, que vai até o mês de junho, onde a gente vai sortear uma TV de 55 ou 65, uma grande. Para quem adquirir também cotas de consórcio com a gente. Então vai ser só entre os clientes, né, da Menegaro. Não é para todo o grupo, enfim. É uma campanha da Menegaro, interna da Menegaro, semelhante como foi a da moto. É uma forma de também valorizar, né, as pessoas que acreditam nessa ferramenta, que usam essa ferramenta e que, como disse o Rafael, eu contemplei uma e comprei 2 agora. E vocês estão com 2 e já estão trabalhando com equipamento, né? Estão prospectando novas negociações aí. A gente espera aí pelo menos umas 5, né? Então, assim, gente, eu acho que foi um bate-papo muito legal, né? Um assunto que não é novo, é desde 1980, né? Coisa do Brasil. 60, coisa do Brasil, né? Coisa de brasileiro. Que deu certo, mas precisou passar por uma regulamentação, porque a gente conhece, né? E que
muitas vezes é pouco falado, né? É pouco colocado, é pouco divulgado até muitas vezes. A gente vai nas feiras, participo de feiras há 20 anos, né? Com a Menegaro. E lá às vezes está lá um equipamento vendido através do consórcio. E é diferente, né? Tu vê consórcio, vendeu um trator pelo consórcio. Então acho que esse bate-papo que a gente teve aqui hoje vem para explicar um pouquinho dessa modalidade de crédito, para trazer para o nosso cliente mais uma opção para que ele possa adquirir o seu equipamento, assim como fez a Aileen e o Helder, e assim como fez o Rafael, para que ele possa planejar, né, a sua renovação de frota, seu aumento de maquinário e trazer muita informação, né, com o Marcos, muita informação relevante, importante, credibilizar o consórcio como uma ferramenta de crédito correta, né, que hoje, né, André, desde 2008 vem sendo regulamentada, auditada, e que existe sim muitos traumas daí, não porque não tem problema, porque teve mesmo muito problema, né? Experiências negativas. Experiências negativas, experiências em que o grupo sumia, o dinheiro sumia, a administradora quebrava, as pessoas compravam com o valor de uma parcela, daqui a pouco não tinha mais condições de pagar porque era atrelado ao bem mesmo, né? E hoje não, hoje é a Selic, outras... Temos Selic também. Tem bastante formas, né, de se trabalhar. Agradecer ao Rafael, né, Rafael, por ter participado com a gente, ter trazido aqui a experiência dele, a aquisição do 115, a aquisição da cota 4 anos atrás e agora de mais 2. E Agradecer também a Menegaro, né? Agradecer ao nosso consultor de vendas lá, o Matheus, ao Carlos e todo o poder, parte diretora aqui. Temos convidados aqui para participar hoje aqui. Que bom, agradecer a Aileen, a Joana que veio, tá ali esperando para ir embora, com fome já, Joana. E ao Helder, que vieram de São João do Sul, né? Os nossos clientes, plantadores de maracujá. E dizer para vocês que a gente é muito feliz em ter vocês aqui hoje. E trazer a história de vocês e saber, né, que nosso equipamento está fazendo a diferença na tua propriedade, fazendo a diferença na tua propriedade e que eles foram adquiridos através da ferramenta do consórcio. Muito obrigada para vocês também. Nós que agradecemos. Muito obrigada pelo convite. Foi uma surpresa, mas é bacana conseguir trazer uma visão do lado de cá, né? Do cliente mesmo, do cliente grande, do cliente menor, enfim, nos serviu muito e vai continuar nos servindo, com certeza. Agradecer ao Marcos, né, Marcos, que veio lá de Caxias do Sul, que é o nosso coordenador de consórcio no nível John Deere. Ele que vem aqui nos visitar, né, e ajudar a nossa equipe de vendas a adquirir conhecimento. Eu vi que essa semana ele transitou aqui na empresa, amanhã vai para o filial. Isso aí. E fez treinamento, foi fazer visita, conhecer os nossos clientes também. É uma região, o pessoal que vem fica muito impressionado com a nossa região, porque nós somos pequenas, mas aqui tem de tudo, né? Aqui tu encontra o frango, tu encontra o arroz, tu encontra o maracujá, tu encontra a pitaia, tu encontra o porco na região de Braço de Norte. Essa semana nós vendemos o trator para o aeroporto. Olha aí, ó. É bastante coisa diferente. Tem trator que puxa lanche. Puxa lanche do mar, então... Nós temos no Porto, nós temos no Porto de Imbituba. Nós temos de tudo aí. Nós temos bastante diversificação de aplicações, vamos dizer assim, diversidade de aplicações. Muitas oportunidades, né? Fernanda, obrigado, né, pela oportunidade de a gente conseguir ter esse bate-papo, né, ter esse papo conectado, né, construir mais um capítulo aí desse evento aí muito bacana, desse momento, né, extremamente importante, que aproxima, né, eu acho que eu vejo esse papo conectado, essa sinergia, essa aproximação, né, nossa com os clientes, para a gente entender a realidade de cada um do outro, eu da Aileen, do Helder, do Rafael, eles a nossa, né, e a gente trocar esse papo, né? Então eu agradeço a você, a todos aqui presentes, ao time Menegaro, né? E a gente está sempre à disposição. Convido a todos que estão nos assistindo aí também para buscar a equipe Menegaro, né? Acho que nesse bate-papo a gente conseguiu identificar que temos uma equipe qualificada, que trabalha de forma correta, transparente, né? E procura atuar de forma consultiva com os clientes, né? Para entregar aquilo que o cliente precisa. Então o André falou também, precisamos entregar a verdade, né? E legal, bacana, agradeço a oportunidade. A gente está sempre por aí rodando, como tu falou, né, com a turma.
Então, para trocar essa experiência, aprimorar conhecimento, né? Eu aprendo, né? Os outros aprendem também com a nossa, assim, com o nosso conhecimento mais aprimorado aí do consórcio. Então, agradeço de coração aí e muito obrigado. E ao meu colega André, né? Meu parceiro de Papo Conectado de hoje. Tamo junto. Encerrando mais um Papo Conectado, aqui do nosso Centro de Soluções Conectadas, John Deere, conectando máquinas e pessoas, né, André? Sim. E dizer que a Menegaro, ela estará sempre aqui para atender a todos com muito carinho, muita humanização, como disse a Aileen. Nós procuramos realmente entender o nosso cliente, ver qual é a necessidade dele e entregar para ele o melhor produto, o melhor equipamento e que ele possa escolher, né, o modelo, porque a marca É John Deere. O consórcio tem nome e sobrenome. É John Deere. Bom dia, bom dia. Muito obrigada, pessoal, que nos assistiu e até o próximo Papo Conectado.